As providências em meio do caminho, quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós, mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para jogá-los no fundo do fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas, tomadas de visível terror. Zenóbia, ativa e delicada, determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores daquela amarga situação. Mas a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Míseras almas correram buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas da margem oposta do abismo, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas, em grande número, continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com um manifesto endurecimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que eram inúteis, apenas favorecendo o aumento da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou que o material utilizado para os trabalhos de salvação fosse recolhido. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos perseguidores, constrangendo no nosso coração. Após a recomposição do material improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho destinado à ampliação da voz. Um alto-falante, né? E falou pausadamente na direção do abismo: Irmãos em humildade, reine convosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, ela continuou: Fiquem felizes, ó corações de boa vontade, e confiem na proteção de nosso Senhor Jesus. Suas dores dilaceram nossos corações, nos tocam de perto as incompreensões e sofrimentos que vocês se entregaram, afastados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar vocês temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta. Nós não temos imunidade angélica, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos nossos semelhantes. Fiquem felizes e aguardem, confiantes, porque se manifestará em seu benefício o fogo consumidor nessa região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripodiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam as bênçãos de luz. Amanhã mesmo será demonstrado o supremo poder. Faz 5 anos que a casa transitória de Fabiano persevera nessas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do passado, regenerando-se os caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram da nossa ajuda humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vocês sempre nos fugiu à influência, desdenhando do nosso socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando os nossos serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e nos oferecendo obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao seu dispor. Até amanhã, durante as primeiras horas.
Diante da grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a nos olhar entre o receio e a interrogação. E a Zenóbia, emocionada, continuou: não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça nossos deveres de amor e não de desafio. Somos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infelizes por si mesmos. Amarga será para eles a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios no coração. Por que combatê-los se estão vencidos? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja nesse céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das próximas horas, mas será inútil procurar o socorro sem se modificar para o bem. Nenhum sofredor será recolhido só porque está pedindo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na própria renovação em Jesus Cristo serão portadoras da senha indispensável para o ingresso. Em vão rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, no entanto, continuou sem medo, dizendo: suportem os carrascos cruéis por mais algumas horas e orem para que não faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerem os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará convidando por meio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados nos seguiam atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas, atendendo a determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes e voltamos. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, porém, eu estava triste. A extensão da luta me marcava muito. Os padecimentos da ignorância de fato não tinham limites e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e carrascos. Também eu guardava no coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Lembranças vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim, de alma revoltada, em silêncio para o Cristo de Deus.
Meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício e, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do Vale Escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Pelos pobres agredidos ou pelos agressores igualmente pobres? O inferno sofredor são as circunstâncias em que nos metemos. A maldade desajusta o ambiente. Resistir e não se revoltar. Estar atento para fazer o melhor. Desculpa. Não adianta pedir com os lábios, é preciso pedir com o coração. Querer mudar para merecer ajuda. E aí a gente vai ficar pensando nisso, né? Porque a história vai continuar no próximo capítulo. Boa tarde, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês.